Boa tarde, gente. Vamos aguardar o pessoal entrar. Enquanto isso, vamos chamar o povo que tá perto. Vamos chamando o pessoal. Manda o direct pro pessoal para chamar para nossa live. Vamos aguardar o pessoal entrar. Mais um pouquinho, gente. Vamos lá, gente. Só mais um pouquinho, assim, vamos aguardar o pessoal entrar. Enquanto isso, vou colocar o nome aqui da live. Vamos aguardar o pessoal entrar um pouquinho, daí já vamos falar sobre isso, tá? Mais um pouquinho. Vamos aguardar o pessoal entrar, gente. Um minutinho só. Pronto. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Aqui nós estamos falando sobre o Step do Empreendedorismo. É uma série que nasceu justamente nesse período pós-pandemia, em que eu procurei ajudar os empresários a como se comunicar melhor com seus clientes. E daí foi interessante porque daí eu fui chamando alguns especialistas, né? Começando bem na área mais da área de comunicação digital. E fomos chamando alguns especialistas e os especialistas começaram a vir falar um pouco das áreas que principalmente a THJ Plus hoje atua, que é a área de RH, a área de planejamento estratégico, estruturação de empresas tanto novas quanto existentes, a área de vendas, as mentorias do empresário e agora a assessoria LGPD. Então, por isso que eu acabei chamando algumas pessoas que eu acho que seria interessante de estar conversando, sem contar que vocês também podem sugerir o próximo tema ou um profissional, um especialista que vocês querem escutar sobre algum tema, vocês podem sugerir também. Quem sugere, te achando um especialista, acaba tendo 2 minutos para falar do seu negócio. Então, é uma maneira que eu tenho para prestigiar quem também nos prestigia, tá bom? Todos são muito bem-vindos. A série Step do Empreendedorismo, ela acabou tendo um braço, eu falo que é um braço, que é a área social. Então, uma vez por mês, a gente também prestigia projetos, ONGs, ações realizadas por pequenos e médios empreendedores que, além de ter essa loucura, né, do dia a dia de empresário, também está fazendo alguma coisa. Ele cabeceia um projeto ajudando para um bem maior, né? Esse mês ainda, agora na virada do mês vai ter mais uma outra empresa. Ainda estamos com uma empresa que hoje ajuda moradores de rua e agora na virada a gente vai ter uma outra que ajuda as mulheres vítimas de violência. Então vale muito a pena ver. Quando terminar a live, depois vocês entram lá na minha bio, tem lá blog THJ Plus, daí tá lá, Step de Empreendedorismo Social, vocês podem ver as empresas que apareceram. Se puderem também divulgar, eu super agradeço, porque eu acho que é um trabalho legal que eles têm feito, tá? Além disso também, lógico, né? Vou ficar super feliz se vocês puderem entrar no canal do Telegram, também tá lá na bio, e do YouTube. Se puder se inscrever no canal do YouTube. No Telegram, além de publicar as informações sobre o Step do Empreendedorismo, as informações sobre o blog, também tem algumas informações sobre os especialistas, né, que vieram aqui fazer as lives. Quando eles têm algum curso, alguma palestra, alguma live, eu acabo publicando lá também. Então vale a pena seguir também lá pelo Telegram, tá bom? Bom, gente, agora, hoje nós vamos falar com uma super convidada, que é a Juliana Araújo. Ela é advogada trabalhista e ela também dá consultoria em relação ao LGPD na área de RH. Então, eu vou chamar a Juliana, deixa eu só
ver se eu consigo aqui chamar ela. Gente, né? Todo esse auê pós-pandemia, como que fica a relação de trabalho? Oi, Ju! Oi, tudo bem? Tudo bom? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom, Ju, que bom. Eu que fico super feliz de você estar aqui com a gente. Fala um pouquinho do seu trabalho para o pessoal conhecer um pouquinho mais. Já te Tá, apresentei, mas você acha que vale a pena acrescentar? eu sou Juliana Araújo, eu sou advogada trabalhista empresarial com foco na consultoria e não no processo. O que que a gente faz? A gente evita a judicialização das relações de trabalho e também faz aquela parte que extrajudicial, acordos extrajudiciais, contratos de trabalho, acordos de banco de horas, compensação de jornada, tudo isso a gente resolve aqui dentro do nosso escritório. Além de elaborar, além da parte do compliance, né, que a gente faz parte do compliance trabalhista, elaborando canais de denúncia, código de ética e de conduta, regras regras internas, regimento interno das empresas, plano de cargos e salários, tudo isso aqui a gente consegue resolver. E agora também com um toque de LGPD, porque os RHs também precisam se adaptar à LGPD. Então aqui nós fazemos toda essa adaptação, toda essa assessoria junto ao RH. Ah, legal, Ju. Agora vamos falar um pouquinho das relações de trabalho, que eu acho que é né, acho que surgiram mil dúvidas, né? Eu recebi muito isso do meu cliente, por isso que eu falei, deixa eu chamar a Ju para ela falar com o pessoal. Fala, pessoal, qual que é a diferença entre home office, teletrabalho, trabalho híbrido? Qual que é essa diferença? Primeiro para o pessoal né, entender um pouquinho para a gente poder entrar nas perguntas. Beleza. O home office é o trabalho em casa. Então é quando eu pego o trabalho da empresa, trago para casa, vou desenvolvendo o trabalho, devolvo para a empresa. É isso. O teletrabalho é o home office controlado pelos meios telemáticos. Então eu tenho uma jornada de trabalho, assim que seja das 8 às 5, das 9 às 6, tudo isso controlado por meios telemáticos. Então, pode ser por um programa da empresa, algo assim que qualquer meio de controle de jornada que tenha. E eu fico em comunicação direta com o meu empregador durante aquele expediente. Então, eu faço expediente dentro da minha casa. E o teletrabalho, o trabalho híbrido, ele é quando eu cumpro parte em casa, parte em teletrabalho e parte na empresa. Então, assim, de segunda, quarta e sexta eu fico na minha casa, entregando, fazendo a minha jornada da minha casa. E de terça em quinta eu vou para a empresa. É um Tá. exemplo. Eu tenho casos de clientes que funcionam dessa forma. Então, assim, vou ficar ou um dia da semana na empresa, mas eu vou ficar um pouco na minha casa e um pouco na empresa. E daí, para esses casos, sabe, que o pessoal começou a ficar em casa, ou um pouco em casa, um pouco na empresa, teve alteração? É necessário fazer alteração no contrato? Como que funciona isso? Sim, é Porque antes necessário. estava bonitinho, lá no horário, tal, lá com ponto digital, com ponto que seja. Mas agora não, indo para casa, como que ficam os contratos de trabalho, Ju? Então, eu tenho que fazer um aditivo no contrato de trabalho, porque, assim, primeiro, antes importante destacar, assim, a CLT ela já trazia a previsão do teletrabalho. E aí, com a pandemia, com a quarentena, veio a medida provisória 927 e ela flexibilizou as regras da CLT. Então, assim, mesmo a MP 927, ela não trazia a hipótese do aditivo no contrato de trabalho. Então, eu podia simplesmente comunicar o colaborador que ele ia ficar em casa e, a partir daí, ir trazendo essas relações. Agora, a MP 927 ela não foi convertida em lei, então ela já expirou, ela já caducou, e então prevalece as regras da CLT. Então, aqueles colaboradores que permaneceram em casa têm que ter esse aditivo no contrato de trabalho. E o aditivo dele também é importante para fixar qual que vai ser
um meio de controle, um meio de comunicação entre colaborador e empregador, qual que vai ser a jornada desse colaborador, apesar dele não ter a jornada, não ter previsão de jornada, assim, ela não pode ser abusiva e mesmo assim ela tem que constar. O que significa ele não ter essa previsão de jornada de trabalho? Significa que ele não tem, se ele ultrapassar um pouco, ele não tem hora extra. Se ele ficar à noite, ele não tem adicional noturno. Então tem tudo que é inerente à jornada de trabalho, esse colaborador ele não vai ter. Mas é preciso, não pode cometer abusos, né? Vamos dizer assim, um colaborador ele não pode ficar 12 horas diárias trabalhando, não pode ter regras assim do 10 horas, ele trabalha das 9 às 6, mas 10 horas da noite o chefe manda alguma coisa para ele fazer. Então tudo isso são esses abusos que não podem cometer. Então é por isso que tem que ter um aditivo fixando qual que vai ser o tempo de jornada, qual que vai ser a entrega desse colaborador, qual que vai ser o meio de comunicação, o que a empresa vai custear na residência desse colaborador, porque ele vai gastar, né? Ele vai ter luz, água, internet, tem que ter um equipamento para trabalhar. Então, tudo isso tem que estar no contrato. Como que a empresa vai custear, o que a empresa vai custear, o que a empresa vai fornecer, o que o colaborador tem que ter em casa. E também a previsão do teletrabalho. Quanto tempo ele vai ficar nesse regime de trabalho e quanto tempo ele voltar. Se é só provisório ou é definitivo, também tem que estar isso no contrato. Não, isso daí não precisa, no aditivo. Era só regulando mesmo como que vai ser essa jornada dentro da residência dele. Agora, quando o colaborador ele é convidado a retornar, aí a empresa faz com um período de 48 horas, convida esse colaborador a retornar à empresa e para que a empresa convide ele a retornar na empresa, basta a vontade do empregador. Agora, para que esse colaborador... Eu sei que a pandemia, a MP 927, quando a pandemia, ela flexibilizou essa regra. Mas em regra CLT, para que o colaborador ele fique na residência dele, ele vá do regime presencial para o teletrabalho, tem que ter a anuência do colaborador. Se o colaborador disser, eu não vou... Ele não pode ser forçado, ele não pode ser uma decisão unilateral, que é diferente do convite ao retorno. O convite ao retorno ele pode ser de forma unilateral. Tá. E, por exemplo, se a empresa dá uma ajuda de custo para ficar em casa, depois ela pode tirar essa ajuda de custo se o colaborador volta para o trabalho ou Com ele certeza. em relação ao salário? Não. Com certeza, ela pode retirar porque essa ajuda de custo, e aí daí a importância de ter o aditivo no contrato de trabalho, aí ele vai determinar o que ele tá, ou qual que é o montante e discriminar ali as verbas, com que eu vou pagar Y para o meu colaborador ficar em casa. Então, eu vou colocar A, B, C, D. A é referente à luz, B referente à internet, C referente à água, D referente a outros gastos, né? Não pode ter assim, outros gastos, aqui é só um exemplo, mas é que tem que estar sempre muito bem discriminado o que o empregador está custeando. E quando ele retornar para a empresa, sim, ele pode retirar essa verba, assim como se ele tornar a jornada híbrida, se ele paga de segunda a sexta, ele pode reduzir proporcionalmente aos dias em que esse colaborador estiver na empresa. Da mesma forma que se ele paga vale transporte, quando esse colaborador está em casa, o vale transporte ele é suprimido. Que é diferente de outros benefícios, né? Por exemplo, um auxílio refeição. O colaborador em casa, ele vai almoçar, ele vai ter a refeição dele, então você não pode suprimir. Mas já que ele não está utilizando o transporte, aí o colaborador pode tirar, o empregador ele pode tirar. Então, o transporte ele pode, os outros benefícios. Não, os outros benefícios nenhum ele pode. Eu tinha escutado alguma coisa. A Rosana está falando que ela tem amigas sofrendo horrores. Porque dizem que recebe trabalho às 10 horas da noite para apresentar no outro dia às 8 horas da manhã. Elas estão muito cansadas.
Nesse caso, por exemplo, se não tiver um contrato de trabalho, elas podem se negar? Como que funciona, Ju? Elas podem se negar e depois elas podem discutir isso judicialmente, porque há que eu falei, não pode conter abusos, né? Se tem essa. Se elas recebem todos os dias, se está acordado, elas recebem 10 horas da manhã e aí elas entregam até as 8 horas às 10 horas da noite, para entregar até as 8 horas da manhã, e aí elas passam o resto do dia fazendo nada, então vamos dizer que a jornada ela é fixada 10 horas da noite até as 8 horas da manhã, mas tem que ter a determinação. Agora, como eu acredito que não é esse o caso, Eu acredito que não. não é esse o caso, isso é um abuso. Então, são abusos que não podem ser cometidos, elas podem se negar sim, elas podem exigir que seja fixado um período, uma jornada de trabalho, e se elas judicializarem, muito provavelmente, apesar de não haver essa previsão, elas ganham adicional de hora extra, é, elas podem ganhar até algum tipo de indenização, dependendo do quão agressivo foi dependendo da situação, isso aí é analisado caso a caso, mas o quanto isso está impactando nela, porque a gente decorre de uma série de síndromes, tem o síndrome de burnout, tem o direito ao desligamento da empresa, então o direito à desconexão, então o colaborador ele tem que se desconectar do trabalho para ter seu momento com a família, seu momento de lazer, seu momento de descanso. Tem que ter isso. Por isso que, na verdade, é dividido meio que em três. São 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso. É essa a matemática que foi feita, por isso que tem uma jornada de 8 horas. E aí, como ele tem esse direito à desconexão, se ela judicializar e ver o impacto que ela está sofrendo, se for muito grande, ela tem direito à indenização também. Entendi, não, é bem complicado mesmo. Primeiro, eu acho que tem que ter esse acordo, né, entre os dois lados, né? Mesmo quando a gente Sim. estava no trabalho presencial, eu trabalhei quase 20 anos no mundo corporativo, às vezes acontecia, né? De 10 horas da noite você receber um e-mail e no dia seguinte a pessoa querendo que você esteja pronto, né? Então a gente tem que conversar também. É impossível, né? Eu diretamente não tive gerente assim, mas eu via os gerentes fazendo isso com a equipe, né? E daí você falava, né? Não é assim que funciona. Mas eu acho que é um caso de conversar mesmo. Mas e daí, assim, por exemplo, Ju, que muda também carga horária, que mudou. Porque tem uma diferença, né? Quem diminuiu carga horária e quem está com essa flexibilização Tá de contrato horários, né? suspenso. Isso, Sim. suspenso. Qual Ah, que é a tá. Então, diferença desse? a diferença é que quem teve a jornada reduzida, ela vai ser, assim, proporcional à redução, então 25, vai de 25 por cento até 75%, isso. Que eu tô tentando me lembrar, vai de 25% até 75% da jornada que ela foi reduzida. E aí, nessa redução de jornada, o empregador ele paga, ficou reduzido só a jornada de trabalho, então assim, não reduziu o salário hora da pessoa. A pessoa ela recebe o salário hora normal, como se ela estivesse trabalhando as 8 horas. Então o empregador ele paga essas horas em que ela efetivamente está trabalhando, e aquelas horas que foram reduzidas, quem paga é o governo através do benefício emergencial, o BEM. Tá. E aí, quem teve o contrato suspenso, o empregador ele suspendeu o contrato, então a pessoa ela não vai trabalhar, ela fica só em casa recebendo esse auxílio do governo. E aí é que onde está o negócio, o contrato, tudo que é inerente ao contrato fica suspenso. Então, assim, todas as obrigações do contrato de trabalho, elas ficam suspensas também. O empregado é óbvio que ele não pode ser mandado embora, ele já não poderia ser, mas tinha a previsão, tanto na medida provisória, quanto depois quando ela foi convertida na lei. Ele tem, inclusive, uma garantia de emprego, mas ele não tem direito, por exemplo, ao fundo de garantia.
Ele não tem direito, ele não está recolhendo o INSS, então não conta para tempo de serviço, a não ser que o próprio colaborador vá lá e pague o carnê do INSS. O empregador não tinha a obrigação de Tá, recolher. senão, Oi? senão ele não tá incluso, né, no INSS. Não. Aí conta naquela. Sim, ele não perde a qualidade de segurado no INSS, porque ele é seletista, mas ele não vai contar para tempo de serviço, por exemplo. Lá na frente, quando ele precisa se aposentar, esse período em que ele ficou suspenso, ele não vai contar os meses. A não ser que ele Entendi. tenha pago. E aí também o que muito está se discutindo é questão de 13º e questão de férias. É. O 13º dos contratos suspensos, pelo período em que ficou suspenso, o empregador ele não tem essa obrigação de arcar. Há boatos de que o governo vai arcar com esses meses, mas isso por enquanto são só boatos. É. Oi? Ainda não foi determinado nada pelo governo. Não. Há Então, só uma especulação ali de que vai haver o custeamento pelo governo, mas por enquanto não é nada oficial. E só que assim, se ele teve o contrato suspenso por 2 meses, o empregador ele vai pagar o 13º proporcional ao tempo de trabalho e o tempo em que ele ficou efetivamente trabalhando. Se ele teve o contrato suspenso por 2 meses, o empregador vai pagar 10/12 do 13º, por exemplo. Já nas férias, os doutrinadores, eles entenderam que não. Essa regra, ela não se aplica às férias, ela se aplica somente ao 13º. Então, as férias vão ser pagas, deverão ser computados normalmente. É só o 13º não. Há ainda assim, uma grande divergência, mas a doutrina majoritária, a corrente majoritária, inclusive dos tribunais, é de que as férias, sim, elas são devidas no período total. É só o 13º que não. então, as férias, tanto em termos de pagamento quanto em dias, vai ficar tudo igual, como se nada tivesse acontecido. Só o décimo Sim, terceiro é proporcional ao é. trabalhar. A É não 13º ser. de garantia, É, essas coisas, né, que é proporcional ao tempo. isso. A não ser que esse empregado ele ficou com o contrato suspenso por mais de 6 meses. Aí ele perde o direito às férias daquele período aquisitivo. Mas eu acredito que até pela lei, assim, não teve nenhum contrato que ficou suspenso por mais de 6 meses. Mas foi prorrogando, prorrogando, prorrogando. Teve a retomada, né, da economia. Muitos já voltaram a trabalhar, muitos voltaram às suas atividades normais. Então, aquele que não foi dispensado, ele está trabalhando. Então, creio eu que ninguém ficou mais de 6 meses com contrato suspenso. Agora, se houve essa hipótese, então ele, sim, o colaborador, ele perde o direito às férias daquele período aquisitivo. Por exemplo, e quem teve a redução de jornada de trabalho? Também tem um impacto sobre as férias, 13º, fundo de garantia? Não, porque quem teve a redução da jornada, ela não suspende o contrato, né? O contrato ele se manteve ativo. Teve só uma redução, mas ele se manteve ativo. Então, ali, no caso, o empregador ele teria que arcar com o INSS, ele teria que arcar com o FGTS, proporcional, obviamente, o que ele está pagando, mas ele tem que arcar. Conta como tempo de serviço o que ele ficou trabalhando e, consequentemente, tem que pagar o 13º e as férias já não tem muita discussão, mas o 13º é devido. Mas daí ele vai pagar integral ou ele paga proporcional e o governo paga a outra parte? Então, o 13º, na verdade, ele é a média dos últimos 12 salários. Os últimos 12 meses de salário. Então, ele vai fazer todo o cálculo da média dos últimos 12 salários. Então, aí entra sempre aquelas verbas, entra a hora extra, entra a comissão, sabe, aquela volatilidade que já tem dos salários. E, consequentemente, entra também o período que estava suspenso e que ele estava recebendo menos. Então, ele está recebendo menos, ele vai ter essa média um pouco menor, vai ter a média reduzida. Mas conta aquele mês que ele estava
trabalhando com a redução, conta sim para fins de 13º. Mas daí ele vai, então, vai contar. E as férias não, as férias continuam tudo igual, não vai reduzir porque você É, reduziu. Tá, as férias continua. continuam iguais. Que loucura, né, Ju? Bom, gente, quem É, está entrando, agradeço ter entrado. Depois, quando terminar, se vocês quiserem, dar uma olhadinha depois na bio, que tem o grupo do Telegram, onde eu coloco lá as lives. Provavelmente amanhã vai estar lá essa live já gravada, se vocês quiserem rever. Tem um arquivo também legal para vocês poderem refletir sobre a live e algumas informações até das últimas lives também, todas as lives que tiveram. E também, quem quiser rever alguma live, dá uma olhadinha no canal do YouTube. Tá tudo lá na bio, tá? Quando terminar a live, vocês podem olhar lá na bio do Instagram. É só clicar lá e entrar nos canais, tá bom, gente? Mas, Ju, então me fala agora uma outra coisa também, que eu acho que tá aí na boca do povo, né? Essa bagunça de vai ter, tramitando aquela desoneração do imposto previdenciário, não vai ter, vai ser sobre. Eu sei que não está nada definido, eu sei que o governo ainda tem que votar. Eu acho que era hoje o prazo, né, para votar, mas acho que não sei se vai sair essa votação ou não. Isso impacta realmente no empresário? Essa, o, o que? Da redução da essa, tributação? isso, essa tributação que eles estão falando, né? Que se tiver sobre o. Seria muito melhor que tivesse sobre as vendas, né? Faturamento e não sobre o funcionário, né? E que isso daí você acha que isso daí vai impactar também? Como que vai ser, você acha, nessa parte mais trabalhista? Então, isso daí eu não sei diretamente se impacta tanto na questão de salários, porque é tudo aquilo que sempre é negociado, né? O salário já foi negociado, as comissões elas sobre as vendas, tá? Acredito que uma desoneração pode ser que tenha um aumento, alguma coisa assim do fluxo mesmo, né? Tem uma diminuição no impacto do produto, mas tenha uma como é que eu posso explicar agora? Eu não estou conseguindo achar a palavra. Mas assim, eu não sei. Isso aí eu não sei dizer qual vai ser o impacto efetivo mesmo nas relações de trabalho. Eu escutei muito sobre isso, o pessoal está falando de muita demissão se continuar, né? Porque É, daí você não faturou, você está pagando um imposto e você não tem como arcar com isso, né? Mas vamos ver. Hoje era o deadline, né? Era o limite para eles fazerem a votação. Vamos ver se sai essa votação hoje. Vamos ver o que vai sair. Mas fala um pouquinho, Ju, agora que está no metade do tempo, fala um pouquinho esse impacto da LGPD sobre as relações de trabalho, né? O que está acontecendo? O que você dá de dicas? O que o pessoal pode ficar alerta para não ter problemas futuros de passivo trabalhista, né? Ou nem é, ter passivo trabalhista, é com a NT, a Autoridade Nacional, é, né? Isso que é. então, não, na verdade também seria um passivo trabalhista, porque se um colaborador ele se sentir ofendido, que teve os dados violados, teve a finalidade desviada, ao meio que ele vai judicializar a Justiça do Trabalho. Isso daí é junto, lógico, com todas as outras verbas que ele acreditar que seja devido. Por enquanto, assim, a LGPD ela está vigente, ainda não foi criado o órgão que vai multar. As multas elas estão previstas para o ano que vem. Agora, a judicialização ela pode ser feita esse ano. Tem algumas ações que já foram feitas, ação civil pública, pessoas que já judiciam não no trabalho, mas civilmente, que elas sentiram na relação consumerista, elas se sentiram ofendidas, elas já ajuizaram, já houve condenação com base na LGPD, então é um cuidado sim que a pessoa ela tem que tomar com o empresário, ele tem que tomar com isso. Nas relações de trabalho, são duas vertentes. Uma primeira que ele tem que tomar cuidado é com os dados que ele armazena, que ele capta e que ele armazena do colaborador desde o processo seletivo. Então, assim, hoje a gente tem muita empresa que ainda recebe o currículo de papel.
né? Chega, a pessoa ela vai entregar o currículo, entrega ali para a recepcionista, entrega para alguém que está ali na frente. E aí esse currículo vai passando de mão em mão. Esses dias que a gente viu, né, uma loja que eles fizeram rascunho, etiqueta com currículo onde tinha dado, tinha foto da moça. E isso é um ato gravíssimo, né? Porque ele está expondo ali a pessoa, ela está expondo os dados dessa pessoa, então ela já começa a sofrer sanções por conta disso. E aí, quais são os cuidados que a empresa tem que ter? Primeiro, é assim, tentar deixar que seja uma caixinha e uma pessoa responsável pela coleta, caso o currículo ainda seja de forma física. E aí também tem um grande erro das empresas de achar que a proteção de dados ela é só dos dados na internet. Né? São os dados físicos também que são regulamentados por essa lei. Então, currículo de papel, cadastro de folha que é preenchido, enfim. Tudo isso tem que ter os devidos cuidados. E aí tentar se atentar quais são os dados que eles vão perguntar numa ficha de candidatura, tentar evitar perguntar sobre dados de menores, dados de cônjuge, dados dados de menores, que eu digo não se o colaborador ele for menor, é dados de filhos, né? Que às vezes eles pegam dados bancários, eles pedem já ali para já agilizar. Então, evitar esse tipo de informação, perguntar assim, só o necessário mesmo para o processo seletivo e deixar esses outros dados para perguntar já na contratação, para coletar na contratação. Dados e também, assim, sempre aquele mínimo que necessário. Um exemplo é você ter dados ali assim que são inerentes ao contrato de trabalho que tem que ter, dados em que você precisa porque você tem algumas categorias especiais, tem algumas coisas que necessitam de dados especiais, e aí você pega. E outra coisa são aqueles dados que não têm relevância para a empresa. Né? Esses dados que não têm relevância nenhuma para a empresa, ele precisa de autorização do colaborador para fornecer. Então, dados de menores, ainda que a empresa forneça convênio, que forneça... tem alguns que são filiados a clubes recreativos, tá? Mesmo assim, mesmo que esteja em convenção coletiva, os dados de terceiros têm que ter autorização, os dados de menores eles são considerados dados sensíveis, então tem que ter autorização dos pais. E no caso de criança, sempre hoje se utiliza aquela regra do ECA, até 12 anos criança, a partir de 12 anos é adolescente. Então, os dados de criança são autorizados pelos pais, os dados de adolescentes são autorizados pelos próprios adolescentes. E sim, sempre evitar esse tipo de dado, o armazenamento tem que ser com muito cuidado, tem que ter o controle desse armazenamento, como que é feito, quem tem acesso, de preferência se poucas pessoas e só as pessoas do RH com acesso a isso. E por fim, no desligamento, assim, tem que ter um aditivo no contrato de trabalho também, onde dispõe da LGPD, não só do armazenamento de dados dele, como do cuidado que ele tem que ter com os dados de terceiros, com os dados dos clientes, com os dados de fornecedores. Então, tudo isso tem que ter no regulamento interno, de preferência também. Quais são os cuidados que esses colaboradores têm que ter com os dados de outras pessoas, os dados de clientes, os dados de fornecedores, os dados que eles vão manipular ali, que eles vão ter acesso. Toda vez que tiver a transferência desse dado para um terceiro, então vamos supor que você tem uma empresa terceirizadora de mão de obra. Quando você vai transmitir os dados desse colaborador para seu cliente, tem que explicar a finalidade, sim, você não precisa de autorização inerente ao contrato, mas acontece que precisa explicar a finalidade e não pode haver um desvio de finalidade nesse caso, porque o desvio de finalidade também é punível.
E no desligamento também ter a atenção aos dados em que vão ser armazenados na empresa, porque aqueles dados em que você precisa comprovar, às vezes você tem uma ASO, dados da ASO também é uma coisa assim muito delicada, porque é inerente à saúde, estado de saúde, dados referentes à saúde da pessoa é um dado sensível. Então, assim, você tem que. Eu sei que a empresa ela tem que armazenar, tem ali uma regrinha de tempo dos documentos em que a empresa tem que armazenar, mas se atentar aquilo ali e todos os outros dados descartar. Então, assim, se tem dado de menor, descarta. Se tem o dado do cônjuge que fazia parte do convênio, que fazia parte do clube de recreação, descarta. Se tem a biometria da pessoa para entrar e sair da empresa, para bater o cartão, bater o ponto ali que ela faz com a biometria, descarta. Manter somente os dados, aquilo que for necessários mesmos para comprovações futuras, né? Uma fiscalização, uma judicialização, todo nesse sentido ali você mantém, mas o que não for necessário, descarta. Entendi. E você falou uma coisa, Ju, que eu fiquei pensando, né? Tá bom, dados de criança, né? Principalmente quem tem filho, alguns tem toda aquela parte da papelada também por causa de ajuda quando tem separação, né? Que tem que pagar. Então você tem que ter. Então, na verdade, por exemplo, quando é criança menor de 12 anos, você teria que ter a autorização do pai e da mãe. Ou só do pai? Ou só da mãe? Não, só Só do de um. pai. Então, aí assim, depende no caso, quando assim, você tem um salário família, que se você vai integralizar essa pessoa no salário família, é por força de lei, então você não precisa de autorização. Quando tem um caso de pensão, que é descontado na folha, é por força de processo judicial, então você não precisa de autorização. Agora, se eu vou inscrever a família dessa pessoa num convênio, eu preciso de autorização da pessoa. Se eu vou escrever essa pessoa num clube recreativo. Tem que ter, na convenção da empresa, que tem que ter convênio. Mesmo assim, eu tenho que. Isso. Mesmo assim, mesmo que esteja previsto em convenção coletiva. É a mesma coisa, isso aí foi uma discussão que eu já vi doutrinadores discordando, só que eu prefiro pecar pelo excesso, né? A questão do dado biométrico. Dado biométrico, para mim, é um dado que, a meu ver, precisa de autorização. Porque você tem a força de lei que é do cartão de ponto, mas a lei ela não diz que tem que ser por digital. Ela diz que você tem que ter o controle de jornada. Então, você pode ser o cartão que você bate, pode ser o timesheet que você anota, pode ter outras folhas de ponto e a biometria. Então, se a empresa ela opta pela biometria, ela tem que ter autorização para colher esse dado biométrico. A mesma coisa assim para entrar e para sair da empresa. Eu sei que tem a questão de fraude, que já tem previsão na lei e tal. Agora, o meu sentir, eu prefiro o excesso. Colhe o dado desse colaborador, porque também lá na frente, os dados sensíveis, e aí os dados biométricos, eles entram como dados sensíveis, ele não tem a hipótese legal de ter o interesse da empresa, né? Pelo interesse, diferente dos dados, os dados pessoais, os dados sensíveis, eles não têm essa previsão de ser do interesse da empresa coletar. Então, a gente não pode utilizar essa base legal para dados sensíveis, isso inclui os dados biométricos. E aí, assim, se não tiver, não, desculpa, para que seja coletado, mesmo que haja a base legal para evitar fraudes e, enfim, para proteger o Daí é uma maneira da pessoa só entrar quem realmente está cadastrado. É uma É, segurança. oi? Pode ser uma segurança da empresa. Só entrar na empresa quem está cadastrado com, ou seja digital, seja íris, alguma coisa assim também, né? Então, e aí é importante também lembrar que íris também é um dado biométrico, a face é um dado biométrico, quando você coloca assim a face, é igual de banco, que tem umas coisas para reconhecer esses traços da face, também são dados biométricos, não é só a digital.
Agora, eu sei que tem, mas eu falei assim, é pelo excesso mesmo, sabe? Porque de repente a pessoa, se você pega um fiscal mais exigente, e como é tudo início, não tem jurisprudência, não tem ainda nada, porque está no início da lei, eu não quero que os meus clientes sejam a cobaia, sabe? Para mostrar, falar assim, olha, não faça desse jeito. E aí é por isso que eu digo, porque você tem a base legal, mas eles podem dizer, se você pega alguém mais chatinho, pode falar assim, olha, mas não existe outra forma de você controlar sem ser a digital, né? E tem umas empresas que elas utilizam um cartão magnético, onde você passa na catraca e aí você passa, você não precisa necessariamente da digital. Então, é por isso que eu digo, por mais que tenha isso, tem a autorização também no colaborador, ali no contrato de trabalho, dizendo que ele autoriza coletar a digital dele para cartão de ponto, para fazer o cartão de ponto, para entrar e sair da empresa, que é sempre muito bem, acaba tendo uma segurança maior, o empregador nesse caso. Não, é verdade. Esse detalhe aí que eu sempre fiquei pensando, né? Como que vai funcionar as empresas que estavam digitais praticamente, né? Então Sim. não necessariamente você era o cartão de ponto, mas era a entrada e a saída, né? Eu trabalhei numa empresa que a entrada e a saída era digital, né? A nossa empresa digital. Então você entrava na empresa e te cadastrava lá os 10 dedinhos, coloca lá, acho que o CPF, o nome, e cadastrava para a pessoa poder entrar, né, na empresa. A partir do momento que ela era contratada, era cadastrado, porque daí era aquelas pessoas. E daí a empresa tinha, era por segurança, né? Então a empresa tinha um controle, quem entrou em qual horário, se acontecesse alguma coisa com a empresa, estava lá um registro. Então, assim, não dava para tirar naquele momento, e a gente mantinha um pouquinho, porque mesmo quando a pessoa era mandada embora, se alguma coisa aconteceu, tinha que ter esse histórico. Mas você Uhum. estava lá para as digitais de todo mundo, né? Sim. Tava lá, Não, cara. não, essa Então, é uma hipótese de exceção, né? Quando a pessoa ela é mandada embora, você ainda fica com esses dados biométricos, não, ela consegue acessar a empresa por isso. Porque, se você descadastrar, é óbvio que assim, ela não vai conseguir entrar na empresa, porque ela já foi ela era descadastrada. descadastrada, Mas aí você. deixava tempo ainda. Aqueles dados, a pessoa Então, quer cadastrava falar, mas às um vezes tempo. existe ainda. Que às vezes existe ainda aquele controle para demonstrar que a pessoa tentou entrar. Mas aí, o que a gente faz? A gente deixa naqueles dados que criptografados, tem aquele cuidado máximo. Ainda, tipo assim, se tinha alguns colaboradores que tinham acesso, aí depois passa a não ser mais esse, passa a ser a segurança máxima para preservar ainda, mas aí não precisa da autorização, porque óbvio que ele não vai autorizar, mas é deixar ele ciente, até pelo período em que vai ficar vai ficar lá, vai dizer que está numa segurança máxima maior ainda. Os dados criptografados, eles não entram na LGPD, só entram os dados Ai, gente, é difícil falar, né? Criptografados, que são, assim, um exemplo. Sabe quando a gente vai comprar? É um exemplo, né? Quando a gente vai comprar na internet, aí aparece assim: confirme se esse cartão é o seu. Aí tem um monte de xizinho e tem um final. Esses são os dados criptografados, porque ele tá ali, mas a qualquer momento eu consigo tirar esses xizinhos e ele tá ali exposto. Então, esses aí eles são protegidos eles estão protegidos, eles são abrangidos pela LGPD e você pode colocar uma segurança maior ainda. Agora, os dados criptografados, esses não entram na vigência da LGPD, então você pode pegar essa digital, criptografar, então você vai ter essa segurança de que a pessoa tentou ou entrar, enfim, ali, mas ou quem tentou entrar, porque mais que ela é descadastrada, ela não consegue entrar, mas você fica ali com o acesso da pessoa que tentou entrar.
para a própria segurança da empresa, a depender também da atividade da empresa, né? Vamos supor, a pessoa ela trabalha num banco, um banco ele tem que ter uma segurança muito grande. Agora a pessoa ela trabalha numa papelaria, vamos pegar, acho que papelarias não tem assim, esse controle digital de acesso, mas é uma coisa que não oferece tanto risco, oferece risco, mas não oferece tanto risco quanto um banco. Então, é sempre mantido nessa razoabilidade. Agora, se a finalidade da digital era só para o cartão de ponto, assim que esse colaborador foi desligado, tem que descadastrar e apagar esse dado, porque perdeu a finalidade, não temos a finalidade nem da segurança. Sim, se é só por cartão de ponto, sim, mas quando é para entrada de Não, isso prédio, não. aí às vezes tem isso, né? Eu sei porque eu já trabalhei em uma que era assim, né? Te deixava ainda um tempinho, justamente para poder se segurar que nada estava acontecendo a mais. Né? Então, porque é que a diferença é que não tem ainda não perdeu a finalidade, né? Que é diferente do cartão de ponto. Você tem ali para um cartão de ponto. Uma vez que ele não trabalha mais na empresa, não tem porque você tem lá. E qualquer outro motivo que tem ali, há um desvio de finalidade, porque ele não está mais lá, ele não bate mais o ponto, então não tem mais a necessidade. Agora, quando tem a questão da segurança de entrada e saída, tá? Ainda persiste a finalidade da coleta desse dado, que no caso é a digital. Então é por isso que permanece, mas tem que ter uma segurança máxima, se der para que criptografar esse dado, melhor ainda. Ah, que legal. E tem mais alguma outra dica que você acha que é legal, assim, para o pessoal ficar meio alerta? Eu até falo, pessoal, né? Além de tudo, né? Lógico, tem o treinamento, conscientização, tudo, a gente sabe, mas sempre tem aquelas dicasinhas básicas, né? Então eu brinco assim, principalmente RH, eu falo, né? Impressora compartilhada, mandou imprimir, vai lá para a impressora olhar. É umas coisinhas assim bobas, mas que a gente acha que é boba, mas não é, né? Acho que você também sabe aquele caso que o cara, acho que a pessoa da RH mandou imprimir um atestado, ou dizia que a pessoa tinha uma doença X, não sei aí, e daí um outro colaborador viu, achou que aquilo lá era contagioso, espalhou para todo mundo, e daí deu um maior problema pro funcionário, né? Então, sempre eu falo isso. Também o kit imprime, somente o RH, né? Quando a impressora é compartilhada, né? Não deixar lá, imprimir e deixa, eu vou pegar lá no final do dia, né? Como às vezes acontece. Não, tem que ter, gente, esses cuidados, assim, eles são fundamentais. Uma dica que eu não falei, e aí eu acho muito importante destacar, é a questão do compartilhamento de dados, que eu falei assim na empresa, quando ela terceiriza a mão de obra, mas eu esqueci de falar da empresa que ela tem um grupo econômico. Porque para a Justiça do Trabalho, uma empresa que ela tem um grupo econômico, ela contrata um colaborador, esse colaborador, ele é colaborador do grupo e não daquela empresa que o contratou efetivamente. Agora, para a LGPD, não. Quem coletou o dado tem o dever de zelar por esse dado, de fazer o tratamento, a manutenção desses dados. E quando vamos supor que você vai passar esse empregado para uma outra empresa do grupo, você tem que ter autorização e para compartilhar esses dados, para autorização dele, porque de repente ele não quer. Ele foi, vamos pegar aqui uma empresa do Google. O Google ele tem várias empresas em volta. Só que ele se candidatou para trabalhar no Google, ele não se candidatou para trabalhar no YouTube. Vamos supor. E aí é o sonho da vida dele trabalhar no Google. Ele não vai querer ir para lá. Então é sempre muito bom ter autorização, porque há um desvio de finalidade se você for compartilhar sem essa autorização do colaborador. Então, grupos econômicos, quando se trata das relações de trabalho, tudo bem, é um empregador, a teoria do empregador único, é um empregador para esse colaborador, ele é colaborador do grupo e não da empresa, então não tem dois contratos. Agora, quando se trata de LGPD, tem que ter todos os cuidados como se fosse uma pessoa diferente. E lembrando ainda que mesmo assim, não para o empregador,
na Justiça do Trabalho, quem tem o dever de coletar os dados, de manter esses dados, quem tem o dever de cuidar, vamos dizer, desse colaborador, é a empresa que efetivamente contratou, não o grupo. Entendi. E acho que outra coisa também que é legal ressaltar é quando, sei lá, tem a folha de pagamento externa, benefícios. Uhum, Eu falo que são os fornecedores, né? Tem o cuidado. sim. Esses fornecedores também como estão tratando os dados, porque você está disponibilizando, mas você tem que também olhar como que eles estão tratando os dados. Eles têm proteção também com esses dados, né? Uma Ah, dessas uma exato. habilidade externa e, sei lá, vaza um dado de um colaborador teu, porque você também não perguntou se eles estavam tratando, você não teve esse cuidado. A você como empresa ser corresponsável, não é? Sim, é corresponsável. Então, ver como é que está sendo a implantação, a adaptação de LGPD nos fornecedores, no qual você compartilha os dados, aquele contador que faz a folha de pagamento, ou qualquer outro fornecedor que tenha acesso. Outra coisa também que é muito comum ainda é o colaborador o candidato que ele se candidata para uma vaga e ele não passa nessa vaga. Primeiro assim, ele não é aprovado para essa vaga. E tem muitos RHs que eles ficam com os dados, ficam com esse currículo para uma É. próxima vaga, para não ter que sair coletando um monte de currículo, tá? Então, assim, não, deixar ele ciente de que ele pode ser encaminhado para uma outra vaga que é diferente daquela vaga que ele estava, porque a outra vaga, se só mandar os dados para outra vaga, pode gerar um desvio de finalidade. Ver se ele autoriza, informar qual é o prazo em que esses dados vão ficar na empresa, assim, se vai ficar por um ano, por exemplo. Não, a gente vai manter seus dados aqui por um ano, pedir autorização. E não, jamais, mas jamais na vida fazer mailing com esses currículos, né? Tem a pessoa que ela se candidatou, ela não foi aprovada, mas a empresa resolve mandar lá um informativo, uma propaganda, uma promoção, assim, não. Uma vez que o colaborador ele preencheu, ele forneceu esses dados para a contratação, a não ser que você tenha autorização dele, você não pode fazer mailing, fazer mail marketing com os dados desse colaborador, nem do colaborador e nem do candidato. Exato, não, pelo amor de Deus, também já é demais, né? É bem É. de tudo, eu já ouvi falar de tudo, por isso que eu falo. Ah, tem! Tem muita coisa. Deixa eu dar alguns recados, nós estamos nos minutos mais ou menos finais. Primeiro, gente, gratidão por quem entrou depois. Quem quiser assistir desde o começo essa live, ela vai ficar gravada no YouTube. A partir de amanhã tá lá no canal do YouTube. Vocês podem acessar quando terminar a live. Na bio tem o link do canal do YouTube. Ou vocês podem também entrar no canal do Telegram, que vai estar lá também o link do canal do YouTube, tá? No canal do Telegram também tem um arquivo que para vocês refletirem um pouquinho mais sobre a live. Tem algumas informações sobre as outras lives, então vale a pena também entrar no canal do Telegram, tá? A próxima live, gente, como vocês sabem, desde setembro eu estou fazendo cada 15 dias, mas a próxima live não vai ser numa quarta, vai ser numa segunda, dia 16, logo depois do feriado, das eleições, às 17 horas, e vai ser com o Nando Caspar, e ele vai falar sobre negócios criativos em 2020, né? Eu brinquei com ele, Nando, não é 2021? Ele falou, não, ainda tem tempo, e quem pegar a onda pode chegar em 2021 melhor, né? Para quem não conhece o Nando Gaspar, ele é um super empreendedor, então vale muito a pena escutar as dicas dele. Eu gosto, ele é um cara super atinado, assim, então é bem legal. Então vocês estão todos convidados, depois eu vou publicar isso também, tá? Ju, fala mais, se você quer deixar mais alguns recados, acho que vale a pena também, que você achar interessante, pessoal. Olha, se eu ficar aqui falando, a gente vai até amanhã, porque é um assunto em qual eu sou apaixonada. Eu tentei resumir o máximo, mas eu estou à disposição para quem quiser tirar dúvida, pode mandar no meu direct, pode entrar em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer em responder. Eu estou super à disposição e conte comigo para tirar qualquer dúvida mesmo.
tá? Eu acho que é esse o meu recado. E, enfim, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou passando. Tem lá no meu Instagram, tem dicas, diariamente posto dicas com manter cuidado, com algumas coisas que o empregador pode, algumas atitudes que o empregador pode tomar. E é isso aí. Fala teu Instagram também, bem que o pessoal tem aqui, né? Mas acho que é legal também o pessoal saber, né? Anotar teu Instagram É, para o pessoal ver, porque vale a pena acompanhar, gente. A Ju, ela dá muita dica legal, às vezes ele tá com uma duvidazinha, naquilo lá você já pega a essência da tua dúvida, você já começa a tirar essa informação. é Juliana Santos e Araújo. Tudo junto, Juliana Santos e Araújo. Ali o meu Instagram. E assim, tem bastante conteúdo mesmo lá. Tem muita coisa que a gente comentou aqui na live que eu já postei. Tem a questão até do. Aí tem uma dica, né? A questão de atestado médico, assim, os RHs eles não podem exigir o CID, tem a questão de. Tem outras questões ali também, tem várias dicas, várias curiosidades ali, e dicas práticas também que você pode aplicar no dia a dia na sua empresa, no seu RH. De uma forma que você depois não tenha um passivo trabalhista, né? Que é o que a gente quer evitar o máximo. Exatamente. E outra também que traz também um clima organizacional maior e melhor, né? Porque também né, hoje a gente não tá. Antes era só evitar um passivo trabalhista. Hoje eu acho que muitos RHs eles também estão muito preocupados em elevar o clima organizacional, porque a gente perde colaborador concorrente assim. É Muito. rapidinho, né? E ali, principalmente esses bons, é melhor a gente manter. Então, tem algumas dicas ali que dá para aplicar, questões que dá para ali para fazer sem a necessidade de judicializar isso. E é só. E qualquer dúvida também que tiver ali, ou qualquer sugestão de tema, pode mandar que eu posso. Ah, legal. Ju, super grata pela tua participação. Já tirou algumas boas dúvidas aí, pelo menos minhas, não sei quanto do pessoal. Quero agradecer todo mundo que apareceu hoje aqui, quem está assistindo ao vivo, quem vai assistir ainda também. Eu acho que é muito legal. Vale a pena escutar algumas dicas que a Ju deu, que são pequenos detalhes que às vezes a gente deixa passar e daí por causa disso, né, você acaba tendo mais problema na tua empresa. Eu vejo muito isso nos meus clientes, por isso que eu chamei a Ju aqui para a gente conversar, para ela poder tirar essas dúvidas dos clientes, ver como que funciona, o que que pode ser feito. E, gente, se vocês tiverem mais algum tema que vocês queiram que seja falado, me manda um direct, manda um sinal de fogo para eu poder procurar um especialista. Essa live, como eu já falei, vai ficar nos canais, né, de YouTube e Telegram gravados, então é só acessar a partir de amanhã. E a nossa próxima live é 16/11, uma segunda-feira, às 17 horas, com o Nando Gaspar. Tá bom? Ju, muito grata, nós estamos nos minutos finais pelo meu cálculo. Obrigada eu pelo convite. Foi um prazerzaço estar aqui hoje com você, com vocês todos. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Gente, muito grata a todos e uma ótima tarde para vocês. Tchau.